Olá, boa noite. Ibope divulga a primeira pesquisa do segundo turno para os governos estaduais. Em São Paulo, há empate técnico entre João Dória e Márcio França. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Polícia Federal vê indícios de pagamento de até 6 milhões de reais em propina a Michel Temer no esquema dos portos. Por ordem do Supremo, o senador Assir Gurgax é transferido para Brasília, onde começa a cumprir pena de prisão. Candidatos à presidência da República se reúnem com lideranças cristãs e Jair Bolsonaro fala em vitória. Mas estamos com a mão na faixa, ele não vai tirar 18 milhões de votos de agora até daqui a 2 domingos. Estudante armado invade escola na Crimeia e deixa pelo menos 19 mortos. O que pode levar o eleitor a mudar o voto na última hora? Nesse meio, algum tipo de denúncia é uma coisa que pode mudar meu voto, por exemplo. Diplomata demitido do Itamaraty é preso por violência contra mulheres. Noite de lançamento do mais novo programa da TV Cultura, Brasil Toca Choro. E os meus companheiros de bancada são o jornalista e apresentador Marcelo Tass e o cientista político Sérgio Fausto. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. O inquérito contra o presidente Michel Temer e outras 10 pessoas. A Polícia Federal diz que encontrou indícios de uma organização criminosa comandada por Temer desde a década de 1990, no Porto de Santos. O primeiro registro encontrado do esquema de corrupção é de 1998. Na época, Michel Temer era deputado federal por São Paulo. Segundo a Polícia Federal, nos últimos 20 anos, o grupo criou várias empresas fantasma para receber propina a partir da principal delas, a Argeplan, empresa do Coronel Lima, amigo de longa data de Michel Temer. O delegado Kleiber Malta Lopes identificou repasses ilegais de 5.900.000 reais para Temer e outros 17 milhões de reais para o MDB. De acordo com o inquérito, os valores teriam sido pagos pela empresa Rodrimar e pelos grupos JF e Libra. Em contrapartida, Temer teria editado em maio do ano passado um decreto que beneficia as companhias. O texto amplia de 25 para 35 anos o prazo de contratos de concessões, podendo chegar a até 70 anos. Ao todo, 11 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, entre elas o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, que está preso por organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Rodrigo Rocha Loures foi flagrado em março do ano passado, recebendo uma mala com 500 mil reais do grupo JF. O dinheiro, segundo delação de executivos da empresa, seria propina para o presidente Temer. O Coronel Lima é apontado como principal intermediário de Temer no recebimento de dinheiro ilegal do setor portuário santista. A filha de Temer, Maristela, foi indiciada por lavagem de dinheiro na reforma de sua casa em São Paulo. A obra teria sido paga com dinheiro de propina do grupo JF. A mulher do Coronel Lima, Maria Rita Fratesi, que foi a arquiteta responsável, também vai responder pelo mesmo crime. A Polícia Federal pediu bloqueio de bens de todos os suspeitos e a prisão de 4 deles, o Coronel Lima e a mulher dele, Maria Rita Fratesi, Carlos Alberto Costa, sócio do coronel, e o contador dele, Almir Martins Ferreira. Os 2 últimos não podem deixar o país. O inquérito dos portos, que tem quase 900 páginas, foi investigado pela Polícia Federal durante 11 meses. Depois de passar pelas mãos do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o processo está agora com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que informou hoje que só vai se manifestar nos autos do processo.
A defesa de Michel Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule o indiciamento do presidente pela Polícia Federal e diz que Temer não praticou nenhum delito. O Grupo Libra informou que só vai se manifestar após ter acesso ao inquérito. O advogado de Rodrigo Rocha Loures disse que não há elementos para a Procuradora-Geral da República oferecer denúncia contra o seu cliente. O Grupo JF e a empresa Adpan disseram que não vão comentar o caso. A Rodrimar afirmou que o decreto editado por Temer não beneficia a empresa. A defesa do Coronel Lima, da esposa dele, Maria Rita Fratesi, e a de Carlos Alberto Costa se manifestará apenas nos autos do processo. Nós não tivemos resposta da filha do presidente, Maricela Temer, e de Almir Martins Ferreira. Bom, boa noite, Sérgio Falso. Boa noite, Marcelo Taz. Boa noite, Joyce. Uma alegria recebê-los. Bom, então aqui nós estamos falando da investigação de um caso de corrupção que estaria em operação há 20 anos. Como que se abre espaço para que isso tenha um desenvolvimento tão longo? Isso é o que a Operação Lava Jato vem revelando, se criaram esquemas de corrupção no Estado brasileiro, e aí é no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais, que não são esquemas ocasionais. São esquemas que foram sendo construídos ao longo dos anos, uns maiores, outros menores, mas que são orgânicos, né? E que favoreceram determinados grupos políticos. Isso está vindo à tona agora. Não estou fazendo um prejuízo a respeito deste caso específico, embora haja, falemos com franqueza, indícios fortes que apontam na direção da existência de um esquema de corrupção no Porto de Santos. O Coronel Lima parece ser um operador-chave desse esquema e é um homem historicamente ligado ao atual presidente da República. Então, não é à toa que o sistema político brasileiro está na crise em que está. E sofreu nas últimas eleições um repúdio grande da população brasileira, né? Que isto sirva de lição. Então, esse é mais um exemplo da fragilidade geral, então, né, do sistema político. Eu creio que o Sérgio foi no ponto, né? Nós estamos falando de uma coisa bem macro, bem ampla, que acontece há muito tempo. Essas eleições, excepcionalmente, elas apontaram. Nós não queremos isso. Nós vemos aí uma derrota gigantesca dos partidos políticos, né? Eu ia até falar países políticos, porque são vários países políticos dentro do nosso país, sugando o nosso país. O que existe aí nessa questão, além dos 20 anos, eu fiz as contas nos dedos aqui, Joyce, aquele rapaz com a mala de dinheiro, 500 mil reais, saindo de uma pizzaria num lugar hiper conhecido aqui em São Paulo, revela a desfaçatez que chegou à corrupção. E a minha conta nos dedos foi há quanto tempo que a gente viu essa imagenzinha dele correndo com aquela mala que todo mundo conhece, né? Que você vai para o aeroporto com aquela rodinha. 1 ano e 7 meses. Foi em março do ano passado. Então, nessas horas que a gente, todos nós, você aí em casa, a gente fica assim, a gente não entende como alguém com uma mala, com 500 mil reais, ligado ao presidente, ligado a tudo que foi dito aí nessa reportagem, e nós ainda tenhamos que ficar aqui cheios de dedos para falar que isso é um indício, né? É uma coisa espantosa o que a gente está vendo. E o que eu vejo com um certo otimismo é que o presidente Temer, que sabe explicar tão bem as coisas com aquela sua mesóclise, aquele monte de frase, ele, segundo consta, a partir de 1º de janeiro, ele tira a sua imunidade, ele tira a sua armadura de imunidade, que é outro absurdo no país, né? Os homens públicos terem armaduras que os protegem das leis, que deveria ser justamente o contrário, eles deveriam ser mais frágeis às leis. Então, eu espero, assim, com uma esperança muito grande no coração, não o pior para ele, mas que seja feita a justiça, finalmente. E passará a responder como cidadão comum. Cidadão como todos nós. Duas observações aí. É verdade, é fato. Você fez as contas direitinho. 1 ano e 7 meses. Isso mostra, por outro lado, também como o ex-procurador-geral da República, o Janot, se precipitou na denúncia que fez em 17 de maio, depois de 17 de maio, contra o presidente da República.
foi necessário uma investigação de vários meses, para mais de um ano, para coletar o que eu imagino sejam provas indiciárias robustas, que aí sim permitirão a eventual denúncia por parte da Procuradora-Geral. Então, eu estou inteiramente de acordo que a punição deve vir, mas é importante o devido processo legal e é fundamental a devida investigação dos fatos, porque a verdade é que o Rodrigo Janot se desmoralizou, criou uma imensa confusão política no país, mas ofereceu uma denúncia que era uma denúncia que lhe faltavam ali provas mais robustas. Ainda. Aparentemente, a Polícia Federal fez um trabalho agora com a paciência necessária. O senador Assir Gurgax, do PDT, chegou a Brasília no início da tarde para cumprir a pena de 4 anos e 6 meses em regime semiaberto no complexo penitenciário da Papuda, por crimes contra o sistema financeiro. Em setembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou o início do cumprimento da pena, mas como ele era candidato ao governo de Rondônia, não pôde ser preso, de acordo com a lei eleitoral. Semana passada, Gurgax se entregou em Cascavel, no Paraná, para início do cumprimento da pena, mas foi internado após passar mal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a transferência do senador para Brasília, o que aconteceu hoje. Na decisão do STF, Gurgax terá os direitos políticos suspensos, mas a perda do mandato ficará submetida à deliberação do Senado. O diplomata demitido pelo Itamaraty foi preso por violência doméstica. Ele é acusado de espancar pelo menos 2 mulheres. Renato de Ávila Viana, de 42 anos, vai ficar detido por tempo indeterminado. O mandado foi autorizado pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher num processo de 2016, em que ele é acusado de agredir uma namorada da época. Renato cumpria a medida protetiva e cometeu outra agressão no mês passado, quando foi preso por desacato, lesão corporal e violência contra a mulher. Depois do episódio, o diplomata foi demitido pelo Itamaraty do cargo de primeiro secretário, enquadrado por improbidade administrativa e por descumprimento das normas disciplinares. A defesa de Renato disse que está analisando a decisão judicial para tomar as providências cabíveis. Daniele Cândido Cardoso, conhecida como Dani Bumbum, foi transferida hoje de uma delegacia para o presídio de Benfica, zona norte do Rio. Ela é suspeita de realizar um procedimento estético que causou a morte da empresária Fernanda de Assis, de 29 anos. Exames constataram que a aplicação de um produto ainda não identificado nos glúteos e nos lábios provocou a morte. Daniele é acusada de exercício ilegal da medicina e homicídio. Mais um caso de tratamento feito de forma irregular que termina em morte, Tass. É muito triste e, Joyce, eu gosto muito também de pensar, obviamente, que é uma atitude criminosa de alguém que não está hábil para executar aquele serviço, né, relacionado à saúde, né, executar, mas eu fico muito pensando também nas pessoas que procuram um serviço desse, se submetem a um risco absurdo por conta de uma viagem, né, de uma transformação no corpo, de um lábio grosso, de querer ser alguém que não é ela mesma. Então, essa história me traz vários pensamentos, sabe, sobre a medicina, obviamente, a ilegalidade de quem estava praticando a medicina, mas também sobre a perturbação que a gente vive hoje de querer uma imagem que não é a gente, né? Isso é algo muito frequente, né? Muito comum, né? E nesse anseio, com esse objetivo, a segurança fica em segundo plano. Em segundo lugar, a pessoa fica obcecada por uma imagem idealizada. Isso é muito frequente no Brasil. O Brasil tem uma espécie de hipervalorização do corpo, e sobretudo do corpo feminino. E as mulheres internalizaram isso e acabam se expondo a situações de risco, assim, óbvio. Se cobrando também, né? É triste.
Isso que você falou, Sérgio, é interessante também a gente lembrar, o Brasil ele tem grandes profissionais de estética, não é à toa que, né, muitas pessoas fora do Brasil vêm se tratar aqui, não só por conta da estética, mas também de acidentes, que você quer recuperar a sua imagem, e ainda bem que o Brasil evoluiu muito nisso, mas também a gente é campeão mundial dessa loucura de ir atrás de um corpo que não é seu, que você poderia inclusive melhorar, enfim, com hábitos saudáveis e tudo mais, e correr riscos como essa menina que faleceu. Em geral, as vítimas são pessoas de menor poder aquisitivo, porque elas idealizam um corpo escultural que pessoas de maior poder aquisitivo podem ir nos melhores cirurgiões plásticos. Tem lá seus riscos também. Em geral, muitas vezes a obra não sai tão bem feita quanto a expectativa. Mas essas pessoas com menor poder aquisitivo se submetem a condições que são condições de muito risco à saúde delas. Aliás, é bom a gente lembrar, já que se falou tanto de aborto nessa eleição, quanto ao aborto a mesma coisa, né? As pessoas de menos renda se submetem a um risco gigantesco e quem tem posses tem as clínicas de aborto todas aí funcionando ilegalmente. E o número de mortes. E o debate sobre isso ainda é muito fraco. Né? E a seguir, o que faz o eleitor mudar o voto? E as atividades dos candidatos à presidência. Aguarde que nós voltamos já. Os candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, se encontraram com lideranças cristãs na agenda de campanha. Fernando Haddad, do PT, se reuniu em São Paulo com os representantes das igrejas evangélicas. Ele divulgou uma carta ao povo de Deus em que afirma que a legalização do aborto, do kit gay, a taxação de templos, proibição de cultos e escolha de sexo pelas crianças não constam de seu programa de governo. O candidato do PT pediu uma campanha sem violência nem fake news e defendeu a liberdade religiosa. O único projeto que eu concebo é um projeto que garanta a mais ampla liberdade para as pessoas, a mais ampla. E em todos os âmbitos, liberdade de se expressar, liberdade de abraçar uma religião. O Estado não pode ser propriedade de uma religião. Tem que abraçar todas. Cid Gomes, senador eleito pelo PDT do Ceará, gravou um vídeo de apoio ao Haddad. Anteontem, Cid havia feito duras críticas ao PT durante um evento do partido em Fortaleza. As imagens foram usadas na propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro. A agenda de Jair Bolsonaro começou com uma visita à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele se encontrou com Dom Orani Tempesta e entregou uma carta se comprometendo a manter valores familiares em questões como ideologia de gênero, aborto e drogas. Em seguida, o candidato do PSL foi à sede da Polícia Federal agradecer pela sua segurança. Aos jornalistas, Bolsonaro confirmou que a avaliação médica, que deve ser feita amanhã, e a estratégia de campanha podem definir sua participação em debates. A equipe médica decide amanhã se eu estou em condições ou não. O Lula não compareceu a debate no final, até o último da Rede Globo, não sei se foi 2006, se eu não me engano, não compareceu, ok? Então a questão entra tudo no meio, decide a equipe. E nós estamos com a mão na faixa, é verdade, pode até não chegar lá, mas estamos com a mão na faixa. Ele não vai tirar 18 milhões de votos de agora até daqui a 2 domingos, não vai tirar isso aí. Bom, 2 momentos, né, que a gente pode conversar mais sobre essa reportagem. Existiu, Fausto, uma preocupação maior de aproximação com as lideranças religiosas nessa eleição? É possível falar que foi diferente nessa? Eu acho que o que há de diferente, sempre em períodos eleitorais, os candidatos buscam a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. Com o crescimento do número de evangélicos no país, a busca pelas igrejas evangélicas se intensificou nas últimas campanhas. Eu acho que essa é a campanha em que há a preferência religiosa, ela tem um peso na preferência eleitoral maior do que nas vezes anteriores. Quando nós olhamos a preferência por Haddad ou Bolsonaro entre os católicos, Bolsonaro vem à frente, mas é uma diferença relativamente pequena, acho que, salvo engano, 5 pontos percentuais. Entre os evangélicos é imensa essa diferença. Então, de fato, a candidatura Bolsonaro, ela cresceu
a partir de uma base de apoio, que é uma base religiosa, de membros e fiéis das igrejas e também das próprias igrejas. Muitas igrejas importantes se manifestaram. Bispo Universal e Malafaia são cabos eleitorais explícitos e de peso na coalizão que apoia Bolsonaro. O que a gente vê muito é que os candidatos, né, como sempre, eles buscam a igreja. Isso é uma coisa histórica, né? O candidato sai beijando bebê na rua, ele sai abraçando todo mundo. E, inclusive, obviamente, o Brasil é um país com uma espiritualidade tão forte. Obviamente, eu acho até legal isso, né? Ele é obrigado a ir até esses redutos. O que a gente vê é que quem realmente tem uma prática não religiosa, mas de respeito, de proximidade dessa base religiosa, ele, obviamente, vai ter um apoio mais robusto na hora que chega a eleição. Uhum. E o candidato que está ali um pouco por conta da ocasião eleitoral, a aderência vai ser menor. Né? Então, a gente viu isso acontecer agora nessa reta final e volto a dizer, essa eleição ela tem principalmente esse segundo turno, ela tem uma característica bem triste para todos nós, de muito pouco debate, de muito pouco tempo, já era curto tempo. E diante do que está colocado, quer dizer, duas forças absolutamente que querem se destruir e tudo mais, o que importa, que é o debate, inclusive religioso, sobre temas muito importantes, como o aborto, como, enfim, todo o debate de sexualidade, de gênero, que a gente poderia conversar de uma maneira civilizada e tudo mais, a gente não debate. Exato. É uma guerra de slogans, né? Por exemplo, ideologia de gênero. Vamos abrir essa caixa e dizer... Vamos tentar entender o que é isso. Né? Sobre o que estamos falando. E vamos debater. Haverá visões diferentes sobre isso. Não tem problema, inclusive, de ter visões diferentes. Não, é bom que tenha. É bom que tenha. Né? Mas isso precisa ser discutido às claras. Quando uma guerra de slogans e a tentativa de estigmatizar um ao outro... A gente não entende o que está sendo debatido. Exemplo, nem os slogans a gente entende. Gay. Né? O fato de que nós nos refiramos àquela iniciativa do governo Lula com Haddad à frente do Ministério da Educação como kit gay mostra que os setores conservadores ganharam a batalha retórica. Porque eu não sei retórica falsa, é bom que se diga, porque não tem nada de kit nem de gay naquele kit. Pois isso eu confesso para vocês, candidamente, eu nem saberia dizer. O que eu estou querendo chamar a atenção é isso, quer dizer, quando você diz kit gay, mas do que exatamente a gente está falando? Então, infelizmente, Sérgio, eu mergulhei nessa história, porque esse é um assunto que me interessa bastante. Não tem nada disso. Não existe nada como colocado pelo candidato Bolsonaro. Tem questões que eu até acho bacana que ele traga, que a gente poderia debater, mas não tem estímulo a isso. Aliás, isso foi julgado agora como uma propaganda enganosa, tá certo? E falo isso com muito carinho, eu não quero criar uma polêmica se isso foi já julgado. O que eu adoraria era poder falar desses assuntos com tranquilidade, para que a gente entenda o outro lado, a pessoa que tem dificuldade com esse assunto. Vamos ver qual é a sua dificuldade, eu vou ver qual é a minha. Exatamente. E aí a gente sai dessa eleição conhecendo pelo menos esses assuntos melhor. Né? Nós nos empobrecemos ao longo desse processo eleitoral. Empobrecemos espiritual e intelectualmente ao longo no entendimento de questões muito relevantes que, aliás, eu já falei aqui no jornal várias vezes, eu tenho práticas espirituais, eu respeito todas as religiões, eu acho que é algo muito relevante da gente debater, mas não com esse espírito que foi tocado nessa eleição. Isso mesmo. E sobre a fala do candidato Bolsonaro de que estaria com a faixa na mão? Fausto. Olha, vamos dizer o seguinte, as pesquisas mostram que, de fato, ele tem uma dianteira bastante sólida. Mas o Bolsonaro deve gostar de futebol, né? E o time que está ganhando
pior coisa que você pode declarar é que você está com a mão na taça. Né? Isso dá um mau agouro, dá um azar desgraçado. Fernando Henrique sabe disso, né? Pois é. Eleição para São Paulo, exato. 85, Fernando Henrique sentou na cadeira do Jânio e perdeu a eleição. Não é bom não comemorar antes da hora. Agora, é fato, as pesquisas mostram que ele tem uma dianteira muito sólida. Exatamente. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou hoje a sentença que condenou o coronel do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, a pagar indenização à família de um jornalista morto na ditadura. Luiz Eduardo Merlino morreu depois de ser torturado em 1971 no DOI-CODE, comandado por Ustra na época. Em 2012, o coronel foi condenado em primeira instância a pagar R$100 mil à família do jornalista. Os desembargadores entenderam que o pedido de indenização prescreveu, já que foi feito em 2010, mais de 20 anos depois da Constituição de 1988, que reconheceu a anistia dos crimes no regime militar. A decisão desta quarta encerra o processo. O coronel foi o único militar brasileiro a ser reconhecido pela Justiça como torturador durante a ditadura. Ele morreu em 2015. 2 milhões de brasileiros já decidiram em quem votar no segundo turno. Mas qual situação faria alguém mudar de candidato? Existem eleitores que não mudam o voto nunca. São fiéis a determinados políticos no executivo ou no parlamento. Quando definem o voto, parece que nada consegue alterar a decisão. Já defini para quem eu vou votar. Eu acho que não vai me convencer, assim, Tô até fugindo disso. E olha que não falta eleitor tentando fazer a cabeça do outro para mudar de candidato. Tentando me convencer que o candidato que eu vou votar é isso, é aquilo outro, e que o outro é o melhor, como sempre eles fazem, né? A gente está num momento em que as opiniões estão bem diferentes, né? Mas é interessante, acho que, escutar a opinião de cada um. Faltando 11 dias para o segundo turno das eleições, o quadro poderia ser considerado definido. Mas há eleitor que admite mudar o voto caso aconteça algum deslize do candidato ou apareça uma informação nova. Dessa forma, pensam eleitores como Jussiélio, morador de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Algum envolvimento com corrupção é uma coisa que pode surgir nesse meio, algum tipo de denúncia é uma coisa que pode mudar meu voto, por exemplo. Algum destratamento do público em geral também é uma coisa que pode mudar meu voto. Para Alberto Carlos Almeida, diretor do Instituto de Pesquisa Brasilis, seria preciso uma soma de fatos novos para o eleitor trocar de candidato. É raro uma mudança de voto do primeiro para o segundo turno. Quando o eleitor vai lá e digita um número e aperta o confirma no primeiro turno, ele fez o mais difícil. A decisão mais difícil é a primeira. A segunda é só uma repetição da primeira decisão. Não que seja impossível, mas é difícil. Sérgio, então, na reta final, quais motivos levariam o eleitor a mudar de candidato? Eu acho que numa eleição como essa, em que são dois candidatos que representam campos políticos opostos, é muito difícil a mudança de ideia. As pessoas estão com a cabeça feita. Você tem aqui algumas pessoas que cogitam a hipótese de votar branco ou nulo. Aqui pode haver alguma mudança no final, mas nada de muito brusco, porque essa é uma eleição que, a rigor, o segundo turno foi de alguma maneira antecipado no primeiro. Se a gente lembrar bem, no final houve um crescimento extraordinário do Bolsonaro, que foi uma tentativa de setores da sociedade de dizer, vamos liquidar isso no primeiro turno. Então, mudança é importante. Você tem que fazer fantasias, digamos, chuvas de meteoro, coisas dessa natureza. Acho que é remoto que daqui até dia 27 ocorram chuvas de meteoro. Eu concordo que essa eleição está bem clara quem está na frente, são quase 20 milhões de votos, é muito difícil. Eu só quero lembrar uma coisa. Tem muita gente que no primeiro turno não apertou nenhum dos dois números que está aí, né? E quando eu me coloco dentro deste grupo, eu lamento muito que num debate, que é quando você vai decidir, né, o seu voto,
eu não vejo em nenhum debate, eu não estou falando, obviamente, dos debates de TV que não aconteceram entre os dois candidatos, mas estou falando no debate, inclusive, entre os eleitores, os simpatizantes. Isso está acontecendo dentro de todas as casas, né? Vocês devem estar vivendo isso daí, nos grupos de WhatsApp de família, etc. e tal. O que eu não vejo, infelizmente, nesses debates, é as pessoas se colocarem em dúvida. Quando você entra num debate sem a generosidade de se colocar em dúvida, você não vai aprender nada do debate. Você entra num debate só para dar uma paulada no cara que não pensa como você. Isso é muito triste nessa eleição. E deixa de ser uma discussão, né? Deixa de ser uma discussão. Isso empobrece a nossa... Eu adoro eleição. Eu fui criado... O meu avô era político do interior. Eu adorava o clima de debate, de ver quem que está melhor que o outro e tal. Não vejo aqui. Eu vejo, inclusive em ambientes familiares, a gente vê assim, eu não sei como é que vai ser esse Natal. Eu acho que esse Natal vai ter muita gente pelos cantos, porque é uma briga que ninguém se coloca em dúvida, só com certezas. Né? E pode voltar um minuto àquela Sim, notícia? Podemos, do Tribunal, decisão do Tribunal de Justiça, que derrubou a sentença. Esse também é um tema que ajudou a azedar o clima da campanha. Porque acho legítimo que as pessoas tenham opiniões diferentes sobre o que houve em 64. Né? Acho legítimo que as pessoas tenham opiniões diferentes sobre a atuação das Forças Armadas. Né? Agora, não é razoável fazer o elogio da tortura e de torturadores comprovados e transformá-los em heróis. Eu acho que chegou o momento da gente enfrentar temas difíceis no Brasil. Acho que a esquerda precisa reconhecer que parte dela, quando reagiu contra o regime ditatorial, né, o que a movia não era uma ideologia democrática. Né? Não era uma ideologia democrática. Agora, isto de maneira nenhuma justifica a repressão que o Estado desencadeou sobre um conjunto importante de brasileiros. Alguns que sequer haviam aderido à luta armada. E, em muitos casos, de maneira covarde, com essas pessoas presas, indefesas, sob a custódia do Estado. Então, eu não vejo por que membros das Forças Armadas devam defender o coronel Brilhante Ustra. A meu juízo, o coronel Brilhante Ustra desonra as Forças Armadas brasileiras, que merecem o nosso respeito. Não tenho nenhum preconceito contra as suas Forças Armadas do Brasil. Mas eu não posso aceitar como natural essa defesa, que um torturador comprovado seja chamado de herói. Eu respeito a candidatura do Bolsonaro e, se ele for eleito presidente da República, ele será eleito legitimamente pelo processo democrático. Agora, ele precisa, digamos, rever os seus conceitos. Né? Com relação a isso, ele pode ser conservador, não tem problema ser conservador, né? Mas não dá para defender tortura. Aí eu acho que a gente está conversando, né? Porque uma coisa que não dá para nós assim, não enxergarmos é que a gente está estragando muito a visão da história do Brasil para uma geração. Eu já vi muitos jovens no debate eleitoral atual falando, mas será mesmo que aconteceu essa ditadura do jeito que vocês falam? Isto é, assim, você contaminar de um jeito muito perverso crimes que foram cometidos, né? Violências que foram cometidas, inclusive, como você bem diz, da esquerda e da direita. Eu não estou aqui defendendo nem um lado nem outro. Aconteceram coisas terríveis de ambos os lados. No caso do coronel Ustra, muito evidente. E no caso desta emissora que nós estamos aqui, o diretor de redação, Vladimir Herzog, ele foi retirado daqui, ele foi dar o seu depoimento voluntariamente e foi assassinado. Então, isso é um fato. Isso é um fato. A negação da história, qual é o exemplo mais horripilante da negação da violência na história? É a negação do Holocausto. Quer dizer, esse caminho é um caminho que a gente não pode trilhar, porque esse sim é o caminho da barbárie. E veja a seguir, os números da pesquisa Ibope para o governo de São Paulo. E ainda, atentado em escola deixa ao menos 19 mortos na Crimeia. Nós voltamos em instantes.
O Ibope divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto para governador do estado de São Paulo no segundo turno. João Dória, do PSDB, tem 46% das intenções de voto. Márcio França, que concorre à reeleição pelo PSB, tem 42%. Eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Brancos e nulos somam 10%. 2% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, quando são desconsiderados os brancos e nulos, Dória aparece com 52%. França tem 48%. Também estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. O Ibope ouviu 1.512 eleitores em 79 cidades paulistas entre segunda-feira e hoje. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então temos hoje um empate técnico que deixa a disputa muito mais acirrada. Em aberto, inteiramente em aberto. Nós estávamos comentando, né, Távio? É curioso porque a eleição estadual, de alguma maneira, o Dória está mimetizando o Bolsonaro. É a ideia de grudar no Márcio França o estigma de um perigoso esquerdista. Exatamente. Né? A recíproca não é verdadeira, o que ele tenta mostrar é que o Dória não é um homem de palavra. Né? Mas houve uma espécie de bolsonarização da campanha do Dória. Né? Aliás, apoiando explicitamente. Explicitamente, né? Correu para o Rio para ver se recebeu o apoio de viva voz. Exato. Aparentemente não rolou. Agora, o que eu estou percebendo e que eu desejo muito, inclusive aos dois candidatos, ao Dória e ao Márcio França, é que esse debate avance além dessa troca de farpas. Você é esquerdista, você não tem palavra, porque nós estamos no estado mais importante da nação, um estado cheio de problemas também, de logística, uma série de coisas que a gente quer ver propostas. A gente quer entender o que cada um tem a propor para o Estado. Não é uma disputa de Grêmio estudantil, e mesmo assim, em Grêmio estudantil, você tem que discutir, mostrar o que você quer fazer. E tal. Fica a dica aí, fica a dica para os dois, tá? Com muito carinho. E o Ibope também divulgou pesquisas de intenção de voto de segundo turno para os governos do Distrito Federal e de outros 4 estados. Vamos aos números de votos válidos. No Rio Grande do Sul, o candidato Eduardo Leite aparece com 59%. José Ivo Sartori tem 41%. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel aparece com 60% dos votos válidos. Eduardo Paes tem 40%. Em Minas Gerais, Romeu Zema tem 66% dos votos, contra 34% de Antônio Anastasia. Ibanez Rocha lidera a pesquisa no Distrito Federal com 75% dos votos válidos. Rodrigo Hollenberg aparece com 25%. No Rio Grande do Norte, a candidata Fátima Bezerra tem 54% dos votos válidos. Carlos Eduardo aparece com 46%. A margem de erro das pesquisas é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Sérgio, então podemos destacar aqui a situação em Minas Gerais, né, que teve uma virada com o Novo, e também o Rio de Janeiro, que também teve um cenário... Tem uma característica geral que não se aplica apenas ao caso do Rio Grande do Norte. Votou-se contra a classe política que estava no poder. O voto não é um voto propriamente de esquerda, um voto de direita. No nível federal, claramente, o candidato Bolsonaro é um candidato de direita. Mas, veja, o Rio Grande do Sul, o candidato do PSDB. Por quê? Porque ele é novo na política gaúcha. Em Minas, a da renovação. Exatamente, o candidato do PSDB está tomando uma surra em Minas, senadora Anastasia, excelente político. Não adianta. O outro é um empresário desconhecido, representa o novo, não apenas o partido novo, mas a novidade. No Rio, Eduardo Paes foi um bom prefeito, mas tem a imagem dele, de alguma maneira, associada a Sérgio Cabral. É fatal. Né? Esse juiz Witzel apareceu feito um meteoro. O caminhão veio, ninguém sabe de onde, sequer conseguiu anotar a placa depois do atropelamento. Ele nem estava cotado para o segundo turno. É bom que a gente se lembre disso. E eu quero reforçar essa visão, né, as pessoas votando por uma nova política. Eu quero sempre olhar, Joyce e Sérgio, eu creio que a gente está sempre aprendendo com as eleições. Eu acho que é bom a gente ter essa tranquilidade. Vão ganhar candidatos que a gente não quer e tal, vão ter os candidatos que não são seus preferidos, mas eu creio que o Brasil vai sempre aprendendo nesse processo. No Rio Grande do Sul, é um ex-prefeito de Pelotas
um cara de 35 anos, fez uma excelente administração nessa cidade e está lá. Ele, e em Minas também, essa situação nova, onde o Anastasia, que mesmo com méritos que ele tenha como administrador, era ligado ao Aécio Neves e tal. E as pessoas estão falando assim, nós não queremos mais essa política que a gente está vendo no noticiário o tempo todo, de gente que está lá fazendo conluio. Hoje tinha deputados, pessoal, abrindo novas vagas em ministério, gente gastando dinheiro que a gente não tem. E está terminando, aos 45 do segundo tempo ainda tem gente querendo se segurar. Rapidinho, na linha da coisa do aprendizado. É um duro aprendizado. Não significa que necessariamente as escolhas que nós fizemos agora serão as melhores. Isso. Mas a gente está aprendendo, eu concordo com você. Deu. É um amadurecimento, e o sinal veio forte. O sinal está claro. Agora, notícias internacionais, pelo menos 19 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um ataque a uma escola técnica na Crimeia. O ataque foi na cidade de Kerch. Segundo a polícia russa, um estudante de 18 anos entrou na escola armado com um fuzil. Do estacionamento, deu para ouvir o som da bomba que ele explodiu. Depois, o jovem atirou em todas as pessoas que passavam na frente dele e se matou em seguida. Equipes de resgate levaram as vítimas para o hospital em caminhões e vans. Além da escola técnica, no local também funcionava um colégio vocacional para cerca de 850 estudantes. A Crimeia, que pertencia à Ucrânia, foi anexada pela Rússia em 2014. No Egito, o presidente Vladimir Putin se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que os motivos da tragédia serão cuidadosamente investigados. Policiais da Turquia fizeram hoje uma nova inspeção na casa do cônsul saudita em Istambul. Eles tentam encontrar pistas sobre o jornalista saudita Jamal Khashoggi, que desapareceu no dia 2 de outubro depois de entrar no consulado da Arábia na Turquia. Segundo a imprensa turca, autoridades do país têm uma gravação de áudio que indica que o jornalista foi assassinado dentro do consulado. O áudio sugere que Jamal foi torturado durante o interrogatório antes de ser morto e esquartejado. Também nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, se reuniu com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ankara, para discutir o caso. A TV Cultura firmou hoje uma parceria com a emissora oficial dos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O objetivo da parceria é o intercâmbio e coprodução de conteúdos. O grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estará mais conectado a partir de agora. A TV Cultura se tornou parceira de um projeto de cooperação e coprodução internacional. Acho que isso é um evento de marca que abre o caminho para o futuro. Cooperação na área de cultura e na área de produção comum audiovisual. Pela primeira vez foi assinado um memorando de entendimento entre a empresa russa, TV BRICS, e o canal brasileiro, TV Cultura. As negociações começaram em janeiro. Os novos parceiros se mostraram interessados particularmente pela cobertura de grandes eventos nacionais, como o Carnaval. A atriz Lucélia Santos, conhecida na Rússia pelas novelas que fez, participou do evento. Eu acho muito importante para fortalecer a gente internamente. Eu fico feliz que a TV Cultura abrace esse projeto. É muito bom para nós. A escolha da TV Cultura tem a ver com 50 anos de história da emissora e seu compromisso com uma programação educativa. Porque nós acreditamos que essa é uma das maiores e mais importantes empresas. Estamos muito orgulhosos de sermos parceiros da TV Cultura. Para nós, é algo extremamente importante. E veja em instantes, a descoberta da maior estrutura espacial. E mais, lançamento do novo programa da TV Cultura, Brasil Toca Choro. Os detalhes nós vamos mostrar já já. A TV Cultura tem novidade na tela. O programa Brasil Toca Choro está sendo lançado hoje aqui em São Paulo. E quem acompanha a noite de lançamento é a repórter Vanessa Lorenzini. Boa noite, Vanessa.
Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Serão 13 programas sobre o choro, que foi o primeiro gênero instrumental, urbano e tipicamente nacional do Brasil. Agora há pouco nós acompanhamos uma apresentação, um gostinho do que será o programa, com algumas músicas que o público vai poder curtir no Brasil Toca Choro. E nós também preparamos uma reportagem com um pouquinho da história do gênero. Vamos ver. A cadência marcante do choro surgiu na segunda metade do século XIX. A inspiração, uma mistura de ritmos, a música clássica europeia, o jazz norte-americano e a batida africana que embalava os terreiros cariocas. Inicialmente 100% instrumental, o choro passou a ganhar versões letradas, mas sem perder a condição básica, o improviso, um desafio e tanto aos intérpretes. A estreia do Brasil Toca Choro homenageia o pai do ritmo, Pixinguinha. O público reviverá sucessos como Carinhoso e Lamentos. O programa também vai mostrar a obra de Vila Lobos, Altamiro Carrilho, Ernesto Nazaré, Jacó do Bandolim, Hamilton de Holanda, Valdir Azevedo e Armandinho. Eu faço uma contadora de histórias no programa e eu conto causos sobre esses cantores, esses intérpretes do choro. Eu vou conversar agora com o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, também idealizador do projeto. Qual é a importância de mantermos viva e presente a história do choro na nossa cultura? Esse é um gênero que está na alma do brasileiro. Faz 140 anos que esse gênero musical existe. E é muito forte. Ele mexe com o povo brasileiro. E continua jovem, continua sendo extremamente envolvente. E nós preparamos essa série para mostrar ao mundo a qualidade da música brasileira. Muito obrigada, boa noite. O programa Brasil Toca Choro vai ao ar aos domingos, às 11 horas da manhã, a partir do dia 4 de novembro, na TV Cultura, no YouTube e também no nosso aplicativo Cultura Digital. Joyce, devolvo a você no estúdio. Obrigada, Vanessa. Já deu vontade de assistir. Bom, e nós vamos agora ler algumas mensagens que foram enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver aqui. O André Luiz diz: o que podemos esperar do Partido Novo em Minas Gerais? A Lucila Bicalho diz o seguinte, que na atual corrida para o Palácio do Planalto faltam propostas e sobram acusações. E a Nédia Galvão: mercado negro da estética, criminoso quem oferece o serviço e alienado quem procura. Marcelo, muito legais os comentários, a gente agradece. Eu vou responder o André, o que esperar do Novo em Minas Gerais? Não sabemos, o Novo não participou. É bom que a gente lembre dos debates, né? Porque ele não tinha, enfim, as especificações todas para poder participar. É uma chance muito importante, é uma vitrine incrível Minas Gerais, que é o estado que tem mais municípios, tem uma força política importante. É uma responsabilidade enorme para o Novo, pode ser uma chance deles se colocarem nacionalmente. E qual você responde, pois é, só uma palavrinha sobre todas as perguntas são legais, enfim, os comentários. O Novo vai enfrentar um desafio enorme que eles não imaginavam enfrentar. Nem eles mesmos acreditavam que o Zema daria o salto que deu no finalzinho do primeiro turno. Vamos pegar na mão o segundo maior estado da federação, que tem uma situação fiscal complicada. Difícil, né? Então, é aquele time que subiu da primeira divisão e, de repente, está diante de um clássico, né? Ou se consagra ou se arrebenta. Tomara que se consagre, porque é importante que Minas Tomara que a renovação dele realmente... Exatamente. Tomara que Minas avance. Também tem a mensagem da Nédia sobre o mercado negro da estética, que a gente tanto falou aqui, né? As pessoas colocando em risco. Ela colocou muito bem, inclusive, né, tanto de quem procura e de quem comete o crime de exercer uma profissão de uma forma ilegal.
É isso. E tem outro comentário com o qual eu concordo integralmente, que sobram acusações, faltam propostas, e isso é ruim para a política. Quando a política vira uma guerra de acusações, na verdade você tem nesse segundo turno uma espécie de briga de rejeições. Né? É ruim para a nossa história. É ruim para a nossa história. A gente deixa de se conhecer melhor. Exatamente. Né? E, então, não vamos ficar chorando sobre leite derramado, mas vamos melhorar esse debate. É isso. Isso aí. Sérgio Falso, muito obrigada pela presença. Marcelo Taz, muito obrigada. Joyce. Prazer recebê-los e até a próxima. E nós encerramos esta edição com imagens da maior estrutura de galáxias já descoberta no espaço. Os astrônomos calculam que o superaglomerado, batizado de Hyperion, seja quando o universo era um jovem de pouco mais de 2 bilhões de anos. E você, inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela presença e eu te espero amanhã. Até lá!